Queridos, olha, é um prazer estar com vocês, pastor Júlio, meu amigo, né? De longa data aí, caminhando juntos, né? Que Deus te abençoe, meu querido. Um trabalho fantástico também com a igreja, com essa região. Então, Deus abençoe vocês, né? E parabéns a você, né? Que se dispôs a estar aí, sendo treinado esses dias aí, né? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Maravilha. Queridos, eu quero falar algo assim que é algo que a gente tem procurado viver dia após dia, né, como igreja, que é o nosso verdadeiro chamado, né? Nós colocamos esse tema aí, o nosso verdadeiro chamado, porque às vezes a gente se engana com o chamado que a gente tem, né? E tem pessoas que estão orando, orando, orando e Deus já revelou qual é a sua missão nessa terra, né? Eu costumo dizer na igreja que nós, como igreja, temos um propósito nessa terra. O nosso propósito aqui é bem claro pelo Senhor e às vezes nós esquecemos dele. Nós não estamos aqui para sentir poder, para a gente ficar caindo arrebatado, para a gente fazer um punhado de coisa aí que a gente está fazendo, né? Por mais que essas coisas elas sejam importantes, né? Por mais que essas coisas sejam necessárias, por mais que essas coisas contribuam para o reino, existe uma missão da igreja. E quando eu falo de igreja aqui, eu não estou falando da igreja quadrangular do Senhor Anil, do Maria Helena e etc. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus, que inclui todos nós aqui, né? Existe uma missão para a igreja. Nós estamos aqui com um propósito de Deus. Tá? E é sobre isso que eu quero falar, o nosso verdadeiro chamado. Porque às vezes nós estamos fazendo tantas coisas na igreja acreditando que esse é o nosso chamado, né? Não, às vezes nós recebemos dons de Deus para exercer algumas coisas na igreja que são importantes, que são necessárias, mas existe algo prioritário. Tem coisas boas que nós fazemos, mas tem coisa mais importante, necessária a ser feita. Eu costumo usar uma historinha que eu lembro que o pastor Miles Moore usava muito sobre falar aquilo que é necessário, aquilo que é importante realmente a gente fazer. De alguém que recebeu, né, uma pessoa na sua casa, um missionário na sua casa, e aquela pessoa ela ficou grata e falou: puxa, o que você precisa que eu faça aqui na sua casa? Né? Não preciso fazer nada, não, eu quero fazer algo, eu quero contribuir de alguma forma, eu quero te agradar de alguma forma, porque você me recebeu muito bem. E constrangido e tal, falou: olha, cara, faz o seguinte então, limpa minha cozinha, porque eu detesto arrumar a cozinha, minha cozinha está cheia de vasilha lá, e eu preciso limpar essa cozinha, porque eu não gosto de jeito nenhum, já que você quer ajudar. E o rapaz: não, pode ficar tranquilo, vai trabalhar, na hora que você voltar, a cozinha está limpa. Passou o dia, quando o dono da casa chegou, né, o anfitrião, ele chegou, ele encontrou a casa assim, um brinco. Ele entrou na sala, o piso parecia um espelho, né, de tão brilhando que estava. E ele começou a olhar aquilo, falou: meu Deus, o que esse cara fez aqui? E aí ele foi no banheiro, o banheiro perfumado, sabe? Ele foi na copa, a copa bonita, a mesa posta, taça e pano, aquele negócio todo. E falou: meu Deus do céu, se esse cara fez isso aqui agora, imagine a cozinha como é que tá. Ela tá maravilhosa. E quando ele chega na cozinha, aquela bagunça. E aí eu digo e pergunto para você: ele fez uma coisa boa? Fez. Ele arrumou a casa daquele camarada, né? Mas ele fez o que realmente precisava ser feito? Não. E às vezes é assim que nós estamos com Deus, sabe? Nós temos um chamado de Deus, nós temos uma ordem de Deus, e às vezes nós estamos arrumando a sala, nós estamos arrumando o banheiro, nós estamos arrumando a casa, né? No mundo espiritual, na casa de Deus, e estamos esquecendo do principal que ele nos pediu para fazer. E quando a gente olha o principal, eu queria que você pensasse em algo aqui agora. Se você morresse hoje, sangue de Jesus, faz até o sinal da cruz aqui. Mas se você morresse hoje, quem você gostaria de chamar agora para você falar suas últimas palavras
E qual seria as suas últimas palavras? Pensa aí agora. 10 segundos para você pensar. Quem você chamaria agora? Você tem 1 minuto de vida. Quem você chamaria para estar com você? E quais as palavras que você diria para essa pessoa? Pensou aí? Olha, quando a gente pensa nisso, a gente pensa justamente naquelas pessoas mais importantes da vida da gente. E a gente pensa logo em dizer as coisas mais importantes, né? Eu tenho certeza que alguém deve ter pensado no filho, pensado no marido, pensado na esposa, né? Geralmente as pessoas assim mais próximas, mais importantes da gente. Então, logo a gente pensa nessas pessoas que a gente gostaria de dar a última palavra, né? O último adeus, uma última recomendação, né? Pensar num filho, falar, olha, obedece a sua mãe, ajuda a sua mãe, né? E aí vai. Ou seja, a gente sempre tem na última palavra aquilo que a gente acredita ser o mais importante, o mais necessário aquela pessoa ouvir. E quando Jesus, antes dele subir para a glória, depois de ter ressuscitado, ele ficou 40 dias andando, e ele encontrando com seus discípulos, aparecendo para algumas pessoas. E quando eles chegam no monte, antes de Jesus ir para a glória definitivamente, ele dá a última palavra para os discípulos. A última ordem, a última palavra, a última recomendação, ele dá para quem? Os seus discípulos. E ele dá uma ordem, que está lá em Mateus capítulo 28. Ele diz, ide, fazei discípulos de todas as nações, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a eles todas as coisas que vocês aprenderam. Ou seja, a palavra mais importante, no último momento da sua vida, depois de 33 anos andando sobre a terra, depois de 3 anos discipulando seus discípulos, a última palavra de Jesus, a mais importante, que não tinha mais tempo, ele está subindo para a glória, e a última palavra que ele diz é, ide, faça discípulos em todas as nações, ensine eles, batize, cuide deles. Então, a palavra de Jesus para os seus discípulos foi essa. Então, eu considero, de toda a palavra de Jesus durante 3 anos, eu considero talvez essa seja a mais importante, porque foi a última instrução dele, foi a última orientação dele, foi justamente essa: vá e faça discípulos de todas as nações. O seu pastor está marcando esse seminário para vocês porque ele tem uma responsabilidade. Às vezes você fala assim, puxa, meu pastor fica falando com esse negócio de ganhar almas, né? De fazer discípulo. Pastor, você sabe falar desse negócio, né? Queridos, e às vezes lá na igreja mesmo, às vezes eu não vou, pastor, mas só esse negócio de célula, só ganhar alma, que não sei o quê, né? Mas porque nós temos uma responsabilidade. Porque a Bíblia diz lá em Efésios que Deus separou o apóstolo, mestre, os pastores, para quê? Para edificar os santos, para a realização, para o cumprimento do seu ministério. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao versículo 12. Certo? Essa é a palavra do Senhor Jesus. Para os pastores. Então, quando nós falamos de célula, quando nós estamos aqui falando, quando eu estou aqui falando com você sobre isso, é porque nós temos uma ordem dada por Deus. Nós fomos instituídos pastores para edificar a igreja, para que ela cumpra o seu ministério. Que ministério é esse, pastor? Está aí, abra sua Bíblia aí, se você puder, em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Né? Lá o Senhor vem falando que ministério é esse que ele deixou para a igreja, ele deixou para mim, para você, certo? 2 Coríntios 5, 18 e 19. Achou aí? Então, falar. Primeiro nós falamos de Efésios, né? Aqui, primeiro Mateus 28, que fala do ID, né? Mateus 18, 19 e 20, que ele fala sobre o ID. Então, nós temos essa responsabilidade.
é a palavra importante de Jesus, é a última palavra dele, palavra final. E nós, pastores, nós estamos aqui reforçando isso dia após dia, porque esse é o nosso chamado, tá? Nós somos chamados para edificar os santos, para o cumprimento do seu ministério. Que ministério é esse? E aí entra algo que muitas pessoas têm orado. Ah, pastor, eu não sei qual é o meu ministério. Né? Pessoas têm feito jejum, têm orado, ido para os montes. Né? Eu não sei se ainda fazem isso, querendo saber do ministério, né? Mas antigamente a gente tinha muito disso, de ir para o monte para saber qual era o nosso ministério. Ai, ai. E está aqui. Pronto, a resposta está aqui para parar de jejuar. Né? Não precise mais ir para o monte por causa disso. Aqui, qual é o nosso ministério? Olha lá, versículo 18 do capítulo 5. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou ou nos deu a palavra da reconciliação. Está aí, queridos. A Bíblia deixa claro qual é o nosso chamado, qual é o nosso ministério. Nós podemos fazer muitas coisas na igreja. Você pode fazer parte do grupo de dança, você pode ser um diácono, uma diaconisa, você pode ajudar a olhar os carros lá fora, você pode assumir um departamento da igreja, né? Um grupo de homens, um grupo de mulheres, e aí vai. Você pode assumir vários cargos na igreja, você pode ser o vice-presidente da igreja, você pode ser o tesoureiro da igreja. Tudo isso, queridos, é importante, é necessário, né? É bom que tenha. Tudo isso contribui para a evolução da igreja, a evolução do reino de Deus nessa terra. Tudo isso ajuda seu pastor, tudo isso contribui para que a igreja caminhe. Tudo isso é importante. Você ter músicos na igreja, isso é maravilhoso. Você poder fazer um culto com músicos, sabe, abençoados, músicos cada vez mais competentes, capacitados, isso é top demais. Você ter uma equipe de dança, né, dançando ali na hora do culto, como que valoriza o culto? Como deixa o culto mais bonito? Né? Nós temos diáconos ali servindo na casa de Deus, orando, intercedendo pelas pessoas que estão ali. Maravilhoso. Você tem uma equipe de recepção na chegada das pessoas da igreja. Meu Deus, que coisa tremenda, que coisa linda. Né? Você tem gente lá fora olhando os carros enquanto os irmãos estão na igreja. Que coisa gostosa, que conforto para os membros. Mas nada disso substitui o ministério. Nada disso pode estar em primeiro lugar. Ministério é prioridade. Ministério, missão da igreja. Ministério vem da palavra de serviço. Por isso que tem lá Ministério da Saúde. Ou seja, aquele ministério está a serviço da população para a saúde. Ministério vem da palavra servir. E nós estamos aqui para servir no reino de Deus. E qual é o serviço? Reconciliar as pessoas que estão longe de Deus, que não têm o Senhor, que está longe da presença de Deus, de um convívio, de um relacionamento com o Senhor Jesus. Esse é um chamado não do seu pastor. Isso não é um chamado do Billy Graham, né? Põe um show. Não, não é do seu pastor, pastor Júlio, não é meu. Esse chamado é de Cristo, é da igreja, para a igreja. Tá? E eu costumo dizer na igreja o seguinte, olha, tem pessoas que falam assim, pastor, eu oro tanto e eu não recebi isso ou aquilo outro, eu não recebi uma cura, ou eu não recebi a porta do emprego, eu sou dizimista fiel, eu sou um ofertante fiel. Pastor, eu faço campanha, eu não perco uma campanha na igreja, e eu não entendo por que às vezes as coisas não caminham para mim. Eu digo que muitas pessoas, elas são fiéis em muitas coisas,
mas ela esqueceu de um princípio chamado de obediência. Desobediência a Deus é pecado, é erro. A Bíblia diz que aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, ele pecou, ele errou. Querido, e quando nós não obedecemos ao Senhor, o ide dele, a nossa missão de reconciliar o perdido com Cristo, nós estamos em erro, nós estamos em pecado, nós estamos em omissão. No mundo espiritual, é como se fosse um médico andando pela rua e alguém cai doente. E aquele médico passa e fala, não, eu estou de folga. Não, eu trabalho no hospital, não vou atender ninguém na rua, não. Eu estou no momento de descanso, né? Não vou mentir. Ou seja, aquele médico ele vai ser punido, processado, e ele pode perder a sua carteira de medicina porque ele foi omisso. É como um policial que vê alguém fazendo algo errado ou sendo assaltado e ele está passando e fala, puxa vida, mas é minha folga, eu não vou mexer com isso não. Ele pode perder, ele pode ser punido, ele pode ser processado, ele pode ser até preso. Por quê? Porque ele foi omisso no seu dever. E quando nós falamos de igreja, isso é muito sério, porque Deus deu essa missão para mim e para você. E quando nós nos omitimos de fazer isso, querido, nós estamos trazendo uma responsabilidade muito grande de um juízo, né? Nós sempre olhamos para a graça, mas esquecemos que o mesmo Deus da graça é o mesmo Deus justo juiz, diz a Bíblia. Então, quando nós não obedecemos ao Senhor, nós estamos em erro. E aí nós vamos entender por que às vezes a gente ora tanto, a gente lê tanta Bíblia, a gente frequenta tanta igreja, a gente trabalha na igreja, um cargo ali, né? Cheio de tarefas, mas às vezes a gente deixa de cumprir o principal. Lembra da historinha do banheiro lá? Ó, da cozinha? A gente está arrumando o banheiro, está arrumando a sala, está arrumando a copa, mas o principal que foi dado para a gente fazer, que é limpar a cozinha, que é cumprir o nosso chamado, a gente não está. A gente está fazendo tanto de coisa que, no final das contas, não deu tempo de evangelizar. Não deu tempo de pregar o evangelho. Não deu tempo de discipular pessoas. E quando o Senhor nos dá essa missão, Ele não dá uma missão de evangelizar simplesmente. Não. A ordem é faça discípulos. Reconciliar alguém. Lembra aí de, talvez você já tentou reconciliar alguém, né? Amigos, marido e esposa. Você reconcilia com uma palavrinha qualquer, um momentinho ali de 2 minutos? Não. Reconciliação é algo que é demorado. Reconciliação leva tempo. Reconciliação leva desgaste, né? Agora, quando a gente fala de reconciliar o perdido, a gente está falando de discipulado, do ID, é as duas coisas, é ali, está interligado as coisas. Então, discipular alguém é gastar tempo, é desgaste, sabe? Mas é a ordem do Senhor Jesus. E aí, terminando aqui, né? Você pode dizer assim, pastor, mas convenhamos, eu não levo jeito para isso, eu tenho que me preparar mais, né? Tem pessoas que dizem, eu preciso me preparar mais. Eu vou fazer um seminário primeiro, né? Não, eu preciso. Olha, eu acredito que nós temos que nos aperfeiçoar dia após dia. Todo treinamento ele nos aperfeiçoa, ele nos acrescenta alguma coisa. Por exemplo, este momento hoje, talvez você não vai aproveitar muita coisa, mas alguma coisinha, pelo menos, você deve aproveitar aí. Sangue de Jesus, né? Alguma coisa vai sair aí, tá certo? Ou seja, a gente sempre vai ter coisas que a gente vai acrescentar, uma frase, uma palavra, um versículo, e aí vai. Então, todo conhecimento ele vai acrescentar. Seminários que você fizer, instituto que você fizer, os treinamentos na igreja, tudo isso vai acrescentar. Só que tem um detalhe. Olha o que o Senhor diz lá no versículo 4. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando com o mundo, conosco, não imputando aos homens seus pecados, e nos confiou. Em outras versões diz, nos deu a palavra da reconciliação. Ou seja,
nós já temos o básico, o mínimo, para poder cumprir a grande comissão. Querido, você já tem o suficiente para poder ganhar o seu vizinho para Jesus, para ganhar sua família para Jesus, seu amigo de trabalho para Jesus. Sabe? Pastor, como que o senhor pode falar que eu tenho um mínimo? Sabe o que é o mínimo? É aquilo que Deus já fez na sua vida. É a sua experiência de conversão. É a sua experiência de transformação de vida, sabe? É falar aquilo que Jesus fez na tua vida. Os estudos vai te mostrar o que Deus fez com Davi, o que Deus fez com Paulo, o que Deus fez com Pedro, o que Deus fez com Josué, com José, e aí vai. Você vai aprofundar e vai conhecer tantos outros. Mas um conhecimento você já tem, o que Deus fez na sua vida. Esse, você não precisa sentar numa sala para aprender. Você tem uma experiência de vida. Você já teve um encontro com Jesus. Então você já tem um mínimo, para poder ir e fazer discípulos do Senhor Jesus. E quanto mais conhecimento você buscar, melhor será o teu ministério, mais eficaz será o teu ministério, sabe? Então, busca a Deus, leia, estude, leia livros, participa de treinamentos, seminários, faça o curso teológico, desenvolva, cresça, se aperfeiçoa. Mas se nada disso você fizer, ainda não é desculpa para que não seja feito. Porque a Bíblia diz que o Senhor já nos deu a palavra da reconciliação. Ela está dentro de nós. É a nossa própria experiência de conversão. Então, resumindo aqui, né, a palavra que eu queria trazer para vocês nessa noite é: eu não sei o que você faz na sua igreja aí. Eu não conheço ninguém aí. Só o filhão ali, pastor Júlio. O resto eu não conheço ninguém, né? Eu não sei o que você faz aí. Eu não sei o que você faz na região. Eu não sei qual é o teu cargo. Continue fazendo. Continue dando o seu melhor, sabe? Isso que você está fazendo é a sala que você está arrumando, é a cozinha que você está arrumando, e é preciso ser feito. Mas tem algo importante, mais necessário que tudo, é ir fazer discípulos para o Senhor Jesus. Reconciliar os que estão perdidos aí fora com Cristo. Queridos, olha, esse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, esse momento aí de quarentena, né? Que na realidade quarentena são poucos que estão fazendo verdade, né? É a grande minoria da minoria. Todos nós damos uma escapadinha, saímos para fazer uma coisa ou outra, conversamos com alguém pelo Zap, pelo telefone, e aí vai. Esse momento que nós estamos vivendo, gente, é um momento ideal, é um momento propício para que a gente leve as boas novas do Evangelho. Nós, como cristãos, cheios de Jesus na vida da gente, querido, nós estamos chateados pelo que nós estamos vivendo? Sim, claro. Nós estamos, às vezes, até um pouco angustiados por muitas coisas? Sim, mas nós não estamos desesperados, porque nós temos um Redentor. Nós temos aquele a qual nós podemos socorrer, buscar ajuda, o socorro, e ele é o nosso socorro bem presente. Então, o mundo, seus vizinhos, seus amigos, a sua família, vai entender aquele versículo que diz que o Senhor nos dá a paz, que excede todo entendimento. Esse momento não é um momento de paz. Esse momento é um momento de angústia, depressão, preocupação, ansiedade, estresse, neura. Né? Não é um momento de paz. Mas nós conseguimos ter a paz. Por quê? Porque nós temos Cristo. Nós temos Jesus na nossa vida. Querido, e as pessoas, elas precisam ver esse Jesus. Elas precisam ver o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Esse é o momento da igreja falar de Jesus, pregar as boas novas, falar do amor de Jesus, um Jesus que transforma, um Jesus que salva, um Jesus que liberta, um Jesus que dá paz, um Jesus que, com ele, até a tristeza, a Bíblia diz, que salta de alegria. Então, eu e você temos um momento oportuno, que é hoje. Já temos dentro de nós a palavra da reconciliação. E já temos o chamado, a missão da igreja nessa terra. Todos os dias, acorde,
consciente que você tem uma missão para cumprir nessa terra. E isso nos move, isso nos renova, isso nos revigora, isso nos faz pensar como vamos viver o dia. Porque eu tenho uma missão, reconciliar alguém com Jesus Cristo. Eu tenho uma missão de discipular alguém para que ele vire a imagem e a semelhança do nosso Deus. Ok? É isso aí. Que Amém, Deus amém, abençoe amém. você, né? Oi? Posso orar aqui? Pode? Oh, claro. Amém. Então eu queria orar por vocês, né? Em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai. Pai, eu te louvo, eu te agradeço por cada um destes meus irmãos, Pai, que tiraram um tempo, que tiraram um momento para estar ouvindo a tua palavra, para poder estar em comunhão, mesmo que seja virtualmente. Deus, mas que o teu Espírito Santo agora possa alcançar cada coração aqui, Deus, e que eles sejam impactados pela tua palavra, que possamos realmente, dia após dia, ter a convicção do chamado que o Senhor nos deu. Que privilégio! O Senhor confiou em nós a palavra da reconciliação. Isso é honra, isso é um privilégio. Ó Deus, eu te louvo por isso. Eu te agradeço por esses irmãos. E que dia após dia eles possam experimentar o prazer de gerar filhos para o Senhor. O prazer de fazer discípulos nessa terra, para que a próxima geração venha conhecer a tua palavra, porque nós fizemos discípulos nessa terra. Deus abençoe esses irmãos, abençoe esta igreja. Deus, é o que eu te peço. Abençoe a vida do pastor Júlio, seu chamado, seu ministério, esta igreja, essa região. Deus, que a bênção do Senhor nunca falte sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.